22, irmãos, é o texto que nós vamos ler, fala de uma história dramática, emocionante, e é a 13ª mensagem sobre a vida do nosso pai Abraão. O tema da nossa série é Jornada de Fé. Nós queremos aprender hoje sobre esse tema, quando Deus nos prova. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em Gênesis 22, e assim nos diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu no holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como a das estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Uau, que história! Não, eu me recordo do tempo de escola bíblica dominical como criança, e a professora contava essa história. Eu sempre achava essa história terrível, porque envolvia algo muito forte, a vida de um filho, e eu me via naquele lugar. Puxa, se meu pai fizesse uma coisa dessa, como é que eu me sairia? Coisa de criança. Mas não deixa de ser uma história, irmãos, absurdamente desafiadora, porque envolve sentimentos e envolve vida. A história é muito conhecida, irmãos, e ela vem num momento muito difícil da vida do pai Abraão. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo se passou. O contexto é esse. Esse episódio se dá exatamente após o momento em que Abraão ele deserda Ismael. Ismael ele é deserdado, ele sai de casa. Interessante que Abraão, conforme eu falei no domingo passado, Abraão não dá nenhuma cabrita, absolutamente nada, né? Porque o momento é de deserdar mesmo. Então, a ideia de deserdar Ismael é não ter direito a nada. É isso exatamente o que ocorre. Nós não sabemos, irmãos, exatamente precisar quanto tempo ocorreu entre aquele episódio e este episódio aqui. Até agora, na escola bíblica dominical, nós estávamos fazendo um exercício
uma tentativa de tentar adivinhar mesmo a idade de Isaac nesse episódio, não sabemos, não dá para precisar. Mas ele ocorre, irmãos, como um divisor de águas na vida do pai Abraão. É uma prova. Nós queremos na noite de hoje, irmãos, aprender como Deus nos prova, a enfrentar as provas que Deus nos dá. E antes de nós começarmos as divisões da mensagem de hoje, eu já quero dizer duas coisas para os irmãos. A primeira coisa é estabelecer uma diferença entre tentação e provação. A tentação, Deus não tenta ninguém. Tiago nos diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, a tentação sempre visa a queda. A tentação é para o mal. A provação não, a provação é para o bem, para o fortalecimento. E Deus prova. A segunda questão que eu quero dizer para os irmãos, a primeira é estabelecer a diferença entre tentação e provação. Nós vamos falar de provação, mas o segundo ponto é que hoje o sermão tem 11 tópicos. É bem incomum eu fazer sermões tão longos assim. Pensei em dividi-lo em 4 partes, mas ficaria também um mês falando sobre isso. Então a gente vai tentar abordar 11 tópicos aqui, abordando essa questão de a prova de Deus para conosco. Queremos na noite de hoje aprender sobre a prova de Deus, quando Deus nos prova. A primeira mensagem, irmãos, o primeiro tópico que nós queremos analisar aqui é que Deus ele é soberano para nos provar. Nós podemos ter, irmãos, alguma ideia equivocada de que nós podemos ou devemos ter uma vida comum, uma vida fácil, uma vida, digamos assim, de mar de rosas e céu de brigadeiro sobre a face da terra, e não. O nosso Deus, irmãos, ele é o Senhor soberano e absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele é Criador. A Bíblia nos revela que o nosso Deus, irmãos, é um Deus que ele não se aconselha, ele não pediu conselhos a ninguém, ele está no trono reinando. E quando ele decidiu criar o mundo, ele disse: criaremos o mundo, haja luz e houve luz. Separem-se as águas, e as águas se separaram. E a cada passo dessa jornada, dos 6 dias da criação, o escritor bíblico Moisés diz que viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e assim tem sido. O apóstolo Paulo também nos fala, irmãos, que sobre Deus, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que fosse restituído? Abraão, irmãos, é alguém que Deus chamou. Abraão não se ofereceu. Lá em Gênesis 12, conforme nós já vimos em meses anteriores, é um chamado de Deus, e ele diz sim a esse chamado. O nosso Deus é um Deus que chama, e é um Deus que propõe circunstâncias e situações. Então, o primeiro ponto que nós devemos ver, irmãos, quando nós estamos passando provação, quando Deus está provando a mim e provando a você, é a primeira coisa que eu tenho que colocar na minha cabeça: Deus é Deus. Deus é soberano. O que está ocorrendo comigo, ou o que está ocorrendo na minha vida, não é obra do acaso. O caos não governa o universo. Há um Deus que está sentado no trono e ele não se ausenta do trono. Ele é Deus, ele tem esse poder. É prerrogativa do Senhor. Deus, ele é soberano para fazer. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, quando Deus nos prova, é que quando Ele nos prova, nós devemos responder a Ele com um eis-me aqui. Volte o seu olhar para o verso primeiro. O verso primeiro diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Irmãos, a postura de Abraão é a postura que deve haver em todo servo de Deus. Não é de fugir como fez Jonas, até porque nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Como a gente dizia lá no interior de Minas, Deus nos pega na curva.
Não adianta tentar fugir. É pior, é bem pior. Quando Deus chama, nós vemos isso em Abraão, a disposição de dizer: Senhor, eu estou aqui. Ou seja, isso significa prontidão. Eu não conheço a história de cada um dos irmãos, e os irmãos também não conhecem as minhas histórias, o meu dia a dia. Deus nos prova, irmãos, de maneiras as mais diferentes. Se o que está lhe ocorrendo hoje, a luta que o irmão está atravessando, que a irmã está atravessando hoje, você entende ser uma prova, primeiro, entenda, Deus tem poder para isso, Ele tem autoridade para isso. Segundo, não fuja. Poste-se diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui. Deixa Deus trabalhar, Ele é Deus. A terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que quando Deus nos prova, Ele vai nos provar naquilo que mais nós amamos. Volte o seu olhar para o verso de número 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Nós que somos pais, quando alguém mexe com um dos nossos filhos, a gente tem o hábito de dizer assim: mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos. Quando mexem com os nossos filhos, a gente vê aquela mãe virar uma leoa, a gente vê um pai se transformar num urso, e é isso mesmo. Sabe onde Deus vai lhe provar, meu irmão? Naquilo que você mais ama. Aí é bom você saber o que eu mais amo, porque é lá que Deus vai te tocar. Quem é Isaque? Isaque é um filho que levou 25 anos para nascer, é a gestação mais longa do universo. E ele tomou uma postura, falamos sobre isso no domingo passado. Despede essa mulher e o seu filho. Foi penoso para ele, mas Deus disse: Abraão, é isso mesmo. Não ache ruim, agora é hora de tomar a decisão pela família. Passou, deixa esse menino ir embora, eu vou cuidar dele. Lembra que nós falamos sobre isso no domingo passado, irmãos? Deus cuida daquilo que nós não cuidamos. Deus vai cuidar de Isaque, ele vai ser abençoado, mas Ismael não é Isaque. Isaque é o meu filho amado, é o meu garoto, é a minha cara. E Deus falou: amas? Vou te provar. Traga à sua memória o que você mais ama. O que você mais ama? É o seu projeto de vida? É um mestrado, um doutorado? O que é que você mais ama? É a sua carreira? Prepare-se, Deus vai lhe provar naquilo que você mais ama. Uma quarta lição que nós aprendemos, irmãos, quando Deus nos prova, é que nós devemos entender que é Ele quem estabelece as condições da prova. Volte o seu olhar para o verso de número 2. O verso de número 2 diz: toma teu filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A vida de Abraão é tudo assim: vai para uma terra que eu te mostrarei, vai sacrificar num lugar que eu te mostrarei. Não tem endereço certo. Eu tenho que entender que Ele, como soberano, Ele vai me provar naquilo que eu mais amo, e as condições da prova, quem estabelece é Ele, não eu. Por isso o eis-me aqui. Devemos entender, irmãos, que Deus não nos envia nada que nós não podemos suportar. E como é difícil nós nos lembrarmos disso a cada dia da luta e da prova. Mas esse é o texto que nós devemos nos apegar e crer nele. Por quê? Porque ele é verdadeiro, ele é bíblico e ele vem da parte de Deus. Abraão aqui, ele não tem autoridade para dizer, como alguns já disseram no passado, e hoje poucos dizem: eu não aceito isso, eu repreendo aquilo. Abraão se cala, ele só disse: eis-me aqui. Deus tem o poder, irmãos, de estabelecer o tempo da minha prova.
Eu posso até dizer para Deus: Deus, chega, eu não aguento mais. Eu posso. Mas Ele vai dar risada de mim. Ele vai dizer: aguenta, você aguenta. Eu ainda não terminei de fazer o que eu preciso. Tá, você aguenta. Não porque você é forte, mas eu vou te dar suporte para isso. Vou te dar condições para isso. Vou te fortalecer a cada manhã, a cada lágrima, a cada noite mal dormida. Eu vou te visitar a cada madrugada. Eu vou te acordar a cada manhã e vou fechar os teus olhos a cada noite. Mas você vai sim, porque eu não completei o meu processo na sua vida. Entenda, é Deus quem está no controle. E é Ele quem lhe dá a prova. Uma quinta lição que nós aprendemos, irmãos, quando Deus nos prova, é que requer de nós a confiança de que venceremos. Volte o seu olhar para o verso de número 5. O verso de número 5 ele é de uma esperança maravilhosa, é emocionante. O verso de número 5 diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Que palavra, não, irmãos? Quando Deus nos prova, irmãos, Ele requer de nós essa confiança de que nós venceremos. É essa palavra que está no verso 5. Nós voltaremos. Fiquem aqui porque nós vamos ali e voltaremos. Observemos muito bem, irmãos, que até hoje na escola bíblica dominical a Silvia fez essa pergunta: em que momento Abraão ele rompe com as dúvidas e passa a crer? Nós temos aqui uma grande prova disso. Ele não inventa história, ele testemunha aos 2 servos que o acompanham naqueles 3 dias de jornada no meio do deserto. São 4 pessoas: Abraão, Isaque e 2 servos. Ele dá testemunho ao filho e aos 2 servos: nós voltaremos. Irmãos, quando Deus nos prova, Ele quer essa disposição de nós. Eu vou vencer. Quem vai me dar suporte é o Senhor. Eu não sou forte o suficiente, mas Ele é. Aquele que me chamou para esse desafio é. Aquele que me chamou para essa prova, Ele é fiel. Eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou absurdamente limitado, mas o meu Deus é grande. Fiquem aqui porque nós vamos voltar. Uma palavra dura de se dar e um momento difícil para se crer. Pai Abraão foi fiel num momento terrível da sua vida, num grande desafio. Fiquem, nós voltaremos. Uma 6ª lição que nós aprendemos nesse texto, me ajuda. Uma 6ª, isso, 6ª, ok, está aqui, obrigado. Fui virar a folha aqui e acabei batendo onde não devia. É a prova, eu tenho que entender, quando eu sou provado por Deus, irmãos, eu tenho que entender que a prova de Deus envolve outros atores, outras pessoas. Eu tenho que entender que eu nunca estou sozinho no mundo. Eu tenho que entender que o outro existe, o outro tem sentimento, o outro tem vontade, ele existe, ele é uma pessoa como eu. O verso de número 6 nos diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Sabe o que a gente entende aqui nesse tópico de número 6 aqui, irmãos, no verso também de número 6? Quando eu estou dizendo que a prova envolve o outro, é porque Deus, na verdade, pede Isaque, mas Ele quer Abraão. Toma o teu filho. É o teu filho, mas eu quero é você. A prova que você passa envolve a sua casa. A prova que você passa envolve os seus filhos. A prova que você passa envolve a sua família. Porque é lá nesse ambiente que Deus vai provar, porque é lá que você vai viver. É lá que você convive. Deus não vai te tirar. Pelo contrário, Ele vai somar figuras, Ele vai somar atores, Ele vai somar personagens, para que sirva também de testemunho para eles. Eu fico imaginando sempre essa história, irmãos.
Quando Abraão deixa os dois servos e ele vai sozinho, ele e o menino, até subir o Monte Moriá. O Monte Moriá, irmãos, o lugar desse quase sacrifício, é onde está construída hoje uma basílica, uma igreja lá em Jerusalém. Quando você vê qualquer imagem de Jerusalém, que tem aquela igreja com aquela cúpula dourada, é esse Monte Moriá. Eles construíram um templo neste lugar. É lá. No próximo verão, quando os irmãos forem lá em Jerusalém, os irmãos batem a foto e mandam lá no grupo da igreja. É esse o lugar. Lá é o Monte Moriá, o lugar do quase sacrifício. Eu sempre fico imaginando os dois caminhando e os dois conversando. Um dialogando, chutando pedra, chutando bola, enfim. E ele sabia o que iria acontecer. O menino não. Que diálogo. Que momento entre pai e filho. Não, irmãos. Eu fico imaginando o coração daquele pai. O nó na garganta. Mas, sobretudo, tentando administrar aqueles que poderiam ser os últimos minutos com o filho. Ou não. Mas o fato é que a prova sempre envolve outras pessoas. Nunca você é aprovado sozinho. Na igreja, a prova nos envolve a todos. Na família, envolve os membros da família. Sabe por quê? Porque a sua luta você leva para o local de trabalho. Vai envolver pessoas do seu trabalho. A luta vai envolver o teu travesseiro, você não vai dormir direito. Você vai ter noites insônias. Entenda o seguinte, todas as vezes em que você perder o sono, é Deus te dando a oportunidade para conversar com Ele e pedir forças para o dia que vai chegar. É assim. Eu digo isso de experiência própria. Por muitas e muitas noites, irmãos, eu perdi sono como pastor. Preocupado com 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100. E eu ficava bravo com Deus. Senhor, eu preciso acordar porque eu vou ter que trabalhar às 5 horas da manhã, eu tenho que estar, o galo canta, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que dormir. E como eu discutia com Deus, ficava bravo, até que eu entendi que aquele momento era um momento de silêncio para Deus me falar, para eu procurar o Senhor. Entenda assim também. Uma luta nunca é você sozinho, envolve outros atores. Nós não caminhamos sós. Deus pede Isaac, mas quem ele quer de fato é Abraão. De que vidas Deus está tratando? Será que Deus não quer atingir o seu marido por seu intermédio? Por isso a prova? Será que Deus não quer mudar o seu local de trabalho por meio de você? Daí a prova? Será que Deus não quer mudar definitivamente algo no seu lar, por seu intermédio? Daí a prova? Há outros atores. Uma sétima lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que o que vemos não é o principal. A lição é outra, é muito mais profunda. Volte o seu olhar para o verso 7. O verso 7 diz assim: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta mais intrigante. Da inocência de uma criança, um adolescente. Não sabemos a sua idade nesse episódio. Mas pai, olha o que eu estou vendo, pai. Eu estou vendo um local agradável. Eu estou vendo que está tudo certinho, está tudo preparadinho, pai. O cutelo está aqui, o senhor trouxe a tocha com fogo, o graveto eu trouxe nas minhas costas, está tudo amarradinho. Mas pai, cadê o carneirinho? Cadê o animalzinho, pai? No meio da prova, meu irmão e minha irmã, a lição não está diante dos seus olhos. Não é o que você vê. A lição está muito mais além do que os seus olhos contemplam. O que você está contemplando na sua luta e na sua prova? O que nós estamos contemplando na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa casa? A prova não é isso.
prova não é essa. A prova está nas entrelinhas. A prova está nas madrugadas. A prova está no joelho no chão, naquilo que Deus vai falar ao coração. A prova não está nos nossos olhos. Não é o que vemos. Não é o que os nossos olhos contemplam. Irmãos, hoje eu estava gravando, sempre quando eu gravo os programas de provérbios, eu gravo sempre no sábado de manhã para a semana inteira. E eu coloco no YouTube, programando para cada meia-noite ficar disponível para os irmãos. Hoje eu terminei de gravar até a segunda-feira da semana que vem, e numa dessas gravações, os irmãos oportunamente irão ver, é que o inimigo, ele nunca mostra as suas reais intenções. Nunca. Ele não é todo. Ele não se anuncia. O inimigo sempre ele tem a melhor aparência, o melhor sorriso, a melhor roupa, as melhores intenções. Porque esse é o propósito dele. Porque ele quer cativar, ele quer um lugar, ele quer uma oportunidade. Posto, aí ele mostra que veio, mas só depois, já é tarde demais. As lições, irmãos, que Deus também tem para nós, essas lições, essas provas estão além do que os nossos olhos contemplam. Deus tem lições que Abraão não entende naquele momento, que Isaac também não entende. A gente só vê as coisas que estão ocorrendo, a gente só vê o cutelo, a gente só vê o lugar, a gente só vê lá do monte uma visão ampla, privilegiada, a gente só vê o fogo, a gente só vê os gravetos. A prova não é essa. A prova, irmão, sempre está além do que você possa imaginar. É muito mais além do que aquilo que nós estamos vendo. A oitava lição, irmãos, quando Deus nos prova, irmãos, é que nós devemos responder não apenas com eis-me aqui, mas nós devemos responder com fé à prova de Deus. Volte o seu olhar para o verso de número 8, quando Abraão responde à pergunta: Pai, cadê o animalzinho? A resposta de Abraão no verso 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Um diálogo de fé. Os nossos filhos precisam ver a nossa fé. Os nossos filhos precisam ouvir a nossa profissão de fé. Se o pai e a mãe que é temente a Deus, que conhece a Deus, ele vacila na fé, os nossos filhos também vão vacilar na fé. Precisamos entender que por mais que não entendamos, nós temos um Deus que olha por nós e que cuida de nós. E é Ele quem põe a mão sobre nós e nos protege. Esse é o Deus das Escrituras. Por isso que Abraão, eivado de fé, pleno de fé, ele diz: filho, isso pertence a Deus e Deus proverá. Não está na minha governabilidade, isso vai além de mim, meu filho, mas Deus proverá. Caminhando, e eles vão caminhando. Caminhe com seus filhos. Uma jornada de fé. Mesmo que não entenda, mesmo que você não tenha ali a matemática para você compreender as coisas, testemunhe aos seus filhos. Os nossos filhos precisam dos nossos testemunhos de fé. Alimente essa fé, fortaleça essa fé, coloque essa fé em prática mesmo em momentos difíceis. Chore diante do seu filho, não tem problema, mas não descreia. Creia, confie. É assim que caminhamos até Moriá. Uma nona lição é essa, a 10ª lição é isso. Não está indo? Agora sim. Obrigado. Nona lição? Devemos responder com obediência. Foi isso que vemos, né, irmãos? Devemos responder com obediência. Nona lição, devemos responder com obediência, irmãos. Versos 9 e 10, volte o seu olhar para os versos 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar
Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Não tem nada de romântico nisso. Obedecer não é romântico. Nunca romantize o exercício de obediência nas Escrituras, nem no seu dia a dia, porque nunca haverá nada de romantismo nisso. Isso é cruel. Eu fico imaginando sempre o lado humano, sempre eu falo isso para os irmãos aqui, né? Quando você for ler a Bíblia, entenda que aquele personagem existiu, não é um personagem criado de ficção, é sangue e carne como você e eu. Se transporte para um lugar dele que você vai entender um pouco da angústia daquele homem ou daqueles homens. Mas há necessidade de se obedecer. Meu irmão, momento de prova não é momento de compreensão. Não é. Momento de prova é momento de obediência. Eu não posso ser fiel ao Senhor se eu não obedecer. E é difícil obedecer. Repito, eu nunca romantizo as histórias da Bíblia, porque não tem nada de romântico aqui. É tudo difícil, é cruel. Eu não sei se esse homem dormiu nessa noite em que ele ouviu esse chamado de Deus, e também não sei se ele conseguiu dormir nessas 3 noites de jornada, talvez pelo cansaço. Mas a inquietação daquele homem deve ter sido muito grande, mas não maior do que a fé. Mas nada que anulasse a sua obediência, há necessidade de se fazer, e eu o farei. Prova é lugar de obediência. A penúltima lição, irmãos, não está indo, mais uma. 10ª lição: a razão da prova será revelada no tempo oportuno. Verso 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Se até então ele não sabia e não sabia a razão da prova, o porquê da prova, o motivo da prova, agora Deus revela. Mas quando que Deus revela? No final, no tempo oportuno. E Deus está dizendo aqui no verso de número 12: agora sei que temes a Deus. Essa era a razão da prova. Deus não quer a vida de Isaac. Deus deu a vida a Isaac. Deus não quer subtração. Deus quer confirmação. Então Deus não quer o sacrifício de Isaac. Não é isso. Isso não está na mente do Senhor, isso não está no coração de Deus, isso não está no radar do Criador. Não está. Irmãos, em meio às provas, e são muitas, você e eu não sabemos a razão, os motivos pelos quais Deus nos deu essa prova. Mas conforme nós aprendemos na primeira lição da mensagem de hoje, Deus pode fazer porque Ele é Deus. E conforme nós aprendemos nas Escrituras, Ele nos dá suporte, Ele nos suporta, Ele nos sustenta para enfrentar. E na hora certa que nas horas erradas das noites insones, nós pensamos: mas por que eu? Por que comigo? O que eu fiz? Não estou entendendo. E muitos se revoltam com Deus. E não é anormal nós nos revoltarmos com Deus. Isso é comum, nós não entendemos. Somos finitos. Eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que isso não é incomum. Mas tem a hora de Deus mostrar, irmãos. E é no momento certo. Não é 3 dias antes, não é 3 dias depois, 3 dias depois, é no momento certo. E na hora em que Ele levanta o cutelo, em obediência, Deus fala: para, não faça isso. Agora eu sei. Essa agora eu sei, irmãos, é uma expressão humana. Não é que Deus foi pego de surpresa com Abraão. Não é nada disso. É uma linguagem humana que Moisés utiliza para dizer: Deus está dizendo a Abraão a razão daquela prova, para servir de testemunho a ele,
Porque qual é o resultado, irmãos, da prova? Fortalecimento da fé. Por que ele foi conhecido como pai da fé? Aqui. Foi na prova, irmãos. Não foi na maré mansa. Não foi no céu de brigadeiro. Não foi no mar de rosas. Foi no monte da provação. Foi ali que ele conquistou de Deus um grande testemunho. Eu sei que você é um homem temente a Deus. Temos temido a Deus. Somos tementes a Deus. Temos sido aprovados nas provas. Até lá, até Deus se revelar, até Deus mostrar o que Ele tem para nós na prova, devemos, irmãos, nos dispor. Até lá devemos viver. Até lá devemos obedecer. Se eu não sei o que se passa, eu devo me calar, não praguejar, não murmurar, mas obedecer. A última lição: quando Deus nos põe à prova, irmãos, Ele mesmo nos relembra a sua palavra, e a sua palavra nos trará conforto e renovará a nossa fé nele. Versos de 15 a 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A obediência é a chave. É a obediência. Observe bem, irmãos, que de tempos em tempos eu volto a esse tema, porque no meio das provas Deus sempre se revela a Abraão dizendo: você acabou se esquecendo das minhas promessas, mas eu não. Então eu vou te refrescar a memória e eu te multiplicarei. Eu te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Deus sempre nos brinda, nos relembrando das suas promessas, porque nós as esquecemos. Nós temos uma tendência tremenda de nos esquecermos de quem é Deus. Porque nós nos esquecemos até de nós mesmos, de quem nós somos, servos, filhos, crentes, servos do Altíssimo. Nós nos esquecemos disso. Cada vez mais nós nos parecemos com pessoas do mundo ímpias, querendo trazer para a igreja o mundo e não levar ao mundo a igreja. Imagina Deus, nós nos esquecemos mesmo. Então ele fala: você se esqueceu, mas eu não. É na prova, irmãos, que Deus nos reforça a sua palavra. É na prova. É na prova que ele diz: eu não me esqueci de ti. Enquanto você dorme, eu velo o teu sono. Você não acorda porque você é bom, você acorda porque eu te guardei. Você não se põe em pé porque você é forte. Você se põe em pé porque eu te ergo da cama. Eu sou o teu Deus. Esse é o Deus que cuida de nós, irmãos. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, o que está escrito aqui, por menor que seja a letra para os irmãos lerem, é um resumozinho de cada um dos tópicos da nossa mensagem de hoje. Deus nos põe à prova porque Ele é soberano. Não porque Ele quer te punir, não porque você é mau, mas é porque Ele é Deus. Na hora da prova nós devemos dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele vai nos ensinar por meio disso. É Ele quem vai nos alimentar, vai nos sustentar. Precisamos entender também, irmãos, que a prova nunca é para nós sozinhos, envolve outros atores ou outras pessoas. Quando somos colocados à prova, irmãos, nós também devemos nos lembrar que o que vemos não é o principal. A lição não está nos nossos olhos. A lição virá no tempo oportuno dado por Deus. E Ele vai nos revelar. E como acabamos de ver no último tópico,
Deus vai nos brindar com as suas mais ricas e doces promessas. E adoraremos ao Senhor com o nosso Filho. E sacrificaremos ao Senhor com o nosso Filho. E voltaremos para casa com o nosso Filho. E um dia, por mais quando o Senhor nos chamar, um dia nós estaremos na casa celestial com os nossos filhos. E lá viveremos eternamente como filhos. E ali haverá um só rebanho e um só pastor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos prova. Sejamos, pois, aprovados. Separei um texto para que juntos nós leiamos, irmãos, é o texto de Jeremias, capítulo 18, versos 4 e 6. Leiamos. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem me pareceu. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus faz, irmãos. Esse é um texto lindo, viu, irmãos? Convido os irmãos a lerem depois esse texto. Quando Deus quis falar ao seu povo por meio do profeta Jeremias, ele falou: desce à casa do oleiro, dá um pulinho lá. E Jeremias foi até a casa do oleiro e ele viu o oleiro fazendo um artefato de barro. E conforme ele foi moldando, não deu certo. Então ele amassou e refez. Deu certo. E Deus falou então ao seu servo e o seu servo ao povo de Deus: não posso fazer isso assim como ele refez, eu refaço vocês. Eu faço novas todas as coisas. Irmãos, às vezes nas provas nós temos vergonha de nós mesmos. Isso pode ocorrer. Pode ocorrer de nós olharmos para nós, para o nosso procedimento no meio da prova e dizer assim: puxa vida, fracassei. Eu respondi mal ao meu filho, eu não mostrei fé ao meu filho. Puxa, está tudo errado, acabou. Esgotou-se o tempo da prova. Deus refaz, irmão. Deus refaz. Nosso Deus é um Deus que nos molda, é um Deus que nos muda, é um Deus que nos transforma. Esse é o nosso Deus. Por isso, as provas. Ele nos manda provas, irmãos, porque Ele pretende nos mudar. O que Ele quer mudar, Ele vai revelar a você na sua prova, a mim nas minhas provas. Mas é para melhor, conforme nós aprendemos, não é para destruir, mas para edificar. Deus prova. O nosso Deus, irmãos, Ele tem as mãos redentoras. Nosso Deus tem as mãos perfeitas. Ele dá a forma correta a você, vaso, a mim, vaso. Estamos nas mãos do oleiro. Você está nas mãos do oleiro. Você está na mão do mestre. É Ele quem dá a prova. Fiquemos firmes, irmãos. Não nos guiemos pelo fogo ou pelo cutelo. Guiemos-nos pela promessa daquele que conhece todas as coisas. Descansemos na promessa daquele que diz: vamos a Moriá. Vá a Moriá. Você voltará de lá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.